Olá, dando continuidade às nossas aulas de lógica de programação, seguindo o nosso livro de estudos, eu estou entrando aqui no capítulo 10, subprogramas. Os subprogramas também são chamados de módulos ou subrotinas. Este recurso de programação, ele é conhecido como uma programação modular, não é programação estruturada, pois esse estilo de programação, trabalhando um programa, pegando um programa grande, de difícil solução e dividindo ele em partes, essa metodologia ela vem desde a época da linguagem Assembly, desde o primeiro surgimento da primeira versão de uma linguagem Assembly para um computador e se estendeu a todas as linguagens. A primeira linguagem de alto nível que foi lançada foi o Fortran em 1954. E aí você tem subrotinas em Assembly, você tem subrotinas em Fortran. Isso caracteriza um paradigma de programação modular não estruturado. O Assembly acontece durante a década de 50, o Fortran surge em 1954, mas quando chegamos aqui em 1958, há o lançamento da primeira linguagem de programação que segue um estilo algorítmico, esse estilo do português estruturado. Aliás, o português estruturado é baseado neste estilo. Esta linguagem chama-se ALGOL, Algorithmic Language. Essa linguagem foi a primeira linguagem estruturada. Então, ela é a primeira linguagem estruturada e trouxe o uso de alguns recursos. Manteve os módulos da programação modular, acrescentou os laços que nós aprendemos ali no capítulo 5, esses laços de repetição são uma estrutura de programação estruturada, toda linguagem que tem trabalha com a parte estruturada, e introduziu a ideia de escopo e visibilidade de variáveis. Como histórico, em 1965 surge a linguagem Simula. Simula é a primeira linguagem orientada a objeto. Em 1969 surge a linguagem Pascal, inicialmente feita para ser usado como uma linguagem acadêmica e educacional para a sala de aula, mas acabou sendo uma linguagem comercial e ainda em uso através aí por meio do ambiente de programação Delphi. E temos também, 1972, a linguagem C. Essas duas linguagens são os maiores exemplares do que se chama programação estruturada, mas as pessoas não se lembram do ALGOL. Se quiser tomar nota, pause o vídeo, vou apagar a lousa para dar um pouco mais de detalhes a respeito de subrotinas. As subrotinas elas podem ser definidas como procedimentos ou funções. Primeiro nós vamos ver detalhes sobre procedimentos, e tudo que nós vermos sobre procedimentos vai servir para função. Então, uma coisa está vinculada à outra, mas procedimento a gente começa primeiro e depois a gente vai para a função. Então, na aula de hoje eu vou demonstrar detalhes a esse respeito, demonstrar isso no computador através de programas sendo executados. A definição de um procedimento ocorre com o uso da palavra procedimento, isso em português estruturado. Procedimento, vou colocar um nome. Após esse nome, eu posso ou não ter parâmetros. Os parâmetros são opcionais. Então, o assunto parâmetros vai ficar para uma outra aula. Na aula de hoje, eu vou concentrar apenas sobre o uso de procedimentos simples. Dentro de um procedimento, eu posso ter uma relação de variáveis. Entre o início e o fim, eu posso ter aqui uma definição de ações. Várias operações, entrada, processamento, saída. É como se fosse um programa idêntico ao que nós já usamos nos capítulos anteriores. Um detalhe importante aqui é que variáveis podem ser definidas dentro da subrotina e podem ser definidos fora da subrotina. Quando aqui a linguagem ALGOL entrou com a ideia de visibilidade de variáveis, criou o conceito, quando eu falo de escopo e visibilidade de variáveis, criou um conceito de variável global e variável local.
Uma variável definida dentro de uma subrotina é uma variável local. Acima da subrotina, ela é global para a subrotina. Mas esse é um detalhe que nós vamos ver na próxima aula. Na aula de hoje eu quero apresentar primeiro o conceito de procedimento e alguns usos desses procedimentos. Então vamos para a parte prática. Dentro do contexto de programação modular, vamos ver alguns detalhes adicionais àquilo que foi apresentado e discutido em lousa. Nesta parte vamos ver o conceito de aplicação, metodologias de desenvolvimento relacionados ao uso de subrotinas, vamos ver como se faz a definição dos procedimentos e também vamos ver a codificação de um programa utilizando subrotinas. Os problemas que são complexos acabam exigindo uma solução também complexa. E o problema, quando é grande, fica trabalhoso. E se fizermos a divisão desse problema grande em problemas menores, a solução de todo o problema fica mais simples. Essa prática de dividir um problema complexo em pequenas partes é conhecido como dividir para conquistar. E isso nós conseguimos em programação por meio de uma ação chamada modularidade, que são baseadas em módulos, que também são chamados de subrotinas ou de subprogramas. Cada módulo, ou seja, cada subrotina, vai possuir em sua estrutura um algoritmo simples, permitindo maior facilidade para se obter a solução de um problema. A definição de uma subrotina segue o mesmo princípio da definição de código para um programa. Assim sendo, uma subrotina pode realizar operação de entrada, processamento e saída como um programa faz. Como visto em lousa, há dois tipos de subrotinas, os procedimentos e as funções. Neste contexto, vamos ver o que são procedimentos. Uma subrotina ou módulo é isoladamente um programa. Ela tem que se parecer com um programa, ela tem que funcionar como um programa. E, por consequência, esta subrotina pode realizar qualquer tipo de operação. Vejamos agora as metodologias de desenvolvimento de programas baseados em módulos, em programação modular, que é uma parte da programação estruturada. Subrotinas são aplicadas na divisão de algoritmos complexos, permitindo a modularização de problemas que são considerados grandes e, consequentemente, de difícil solução. Existem dois métodos de trabalho para ações relacionadas ao uso de subrotinas. Existe o método de trabalho chamado top-down e o método de trabalho chamado bottom-up. O top-down é um método que descreve as ações de um programa sem se preocupar nos seus pormenores. É o ponto de vista de um analista de sistemas. Eu olho para o programa de acordo com a visão do usuário. Já o método bottom-up, que é o desenvolvimento, descreve detalhadamente o programa em si. Então é onde nos preocupamos com seus pormenores. Esse é o ponto de vista do programador, na busca de atender o ponto de vista da análise de sistemas. Para visualizar o que são os métodos top-down e bottom-up, vamos considerar o seguinte problema como programa a ser desenvolvido. Considerar programa que opere a partir de um menu de 3 opções, sendo opção 1 somatório, opção 2 fatorial e opção 3 encerrar, o cálculo das operações indicadas nas opções 1 e 2. Cada operação de cálculo a ser realizada deve receber a entrada de um valor numérico, nesse caso inteiro, efetuar a operação escolhida e apresentar o resultado obtido. Isto tudo feito utilizando-se subrotinas. O método top-down visa dar a visão das operações que o programa executa sem se preocupar com as operações em si. Então observe neste momento a ideia do programa que apresenta o menu para obtenção dos resultados de um somatório e de um fatorial. Em relação ao método bottom-up, ele visa especificar o detalhamento da operação do programa. Então, observe nesse sentido os diagramas de blocos para a execução do programa. Do lado esquerdo eu tenho o programa principal, definido entre início e fim, a apresentação do menu. Veja que aqui para apresentar o menu eu não estou usando o display. O símbolo de processamento pode ser usado como um substituto de alguns outros símbolos, exceto o símbolo de decisão. Esse não pode ser substituído.
substituído por nenhum outro. Quando eu utilizo o símbolo de processamento, por exemplo, para escrever um menu, eu tenho que indicar o que o símbolo significa. Então veja que eu tenho escrito no símbolo o rótulo menu e coloco então as opções 1, somatório, 2, fatorial, 3, encerrar. Peço a leitura da opção e se a opção for igual a 1, chama a subrotina somatório. Observe que o símbolo de subrotina é parecido com o símbolo de processamento, mas este símbolo possui internamente 2 traços paralelos. Se a opção for 2, vai ser executado a fatorial. Se a opção não for 1, não for 2, pode ser que ela seja 3. Se for 3, é fim de programa, se não, volta para o menu. Isso indica que qualquer valor que você entre, diferente de 1, 2 e 3, o programa reapresenta o menu. Observe que, se eu escolher a opção 1, eu vou executar a chamada da subrotina somatório. As subrotinas somatório e fatorial estão definidas aqui do lado direito. Observe que o símbolo de terminal, neste contexto, está sendo usado com o nome da subrotina e não mais com início e fim. E o terminal de encerramento, de finalização da subrotina, tem sempre o rótulo retorna. Porque quando uma subrotina é chamada, o programa desvia o fluxo até a subrotina, executa a operação e retorna para a primeira ação após a chamada da subrotina. Então temos ali o somatório e o fatorial. Vejamos mais alguns detalhes de informação e depois eu mostro o código em português estruturado para a execução deste programa. Considerando agora o método top-down, imagine, por exemplo, uma estrutura de programa mais complexo, diferente da proposta do nosso programa de menu, contendo aí somatório e fatorial. Veja, por exemplo, um programa que tivesse 4 rotinas no menu principal. Posso ter aqui um submenu com 2 opções, posso ter aqui um submenu com 3 opções, e assim sucessivamente. Veja que no caso como este eu tenho a rotina 3211, 3212 atreladas à rotina 321, que por sua vez está atrelada à rotina 3.2, atrelada à rotina 3. A partir deste ponto eu tenho uma visão top-down, de cima para baixo. Na hora que eu for escrever este programa, é importante começar o programa pelas últimas subrotinas, as subrotinas que estão mais baixas. Faço essa e essa primeiro, depois eu faço essas duas deste terceiro nível, posso fazer as outras, passo para o 4º nível para então chegar aqui no 5º nível, que é a nossa abstração. Então, top-down é a visão de cima para baixo e bottom-up é o desenvolvimento de baixo para cima. Vamos ver agora como fazer a definição de uma subrotina do tipo procedimento. Para definir procedimentos, nós usamos o comando procedimento, seguido de um nome de identificação. Esse procedimento pode ter definições de variáveis, então esse var é um comando opcional, pode ser que ele exista ou não. Entre o início e o fim eu coloco as instruções que podem ser instruções de entrada, processamento, saída, e podem ser instruções chamando outras subrotinas. Na sequência, vamos ver uma exemplificação de como isso pode ser produzido. Aqui do lado esquerdo eu tenho 2 diagramas. O diagrama início e fim é o meu programa principal, a chamada da subrotina com o símbolo de subrotina do tipo procedimento, o nome da subrotina neste terminal, as instruções, as operações que a subrotina deve executar e a indicação do rótulo retorna para voltar após a chamada da subrotina. O português estruturado disso é feito: primeiro o nome do programa, posso definir variáveis depois do programa, em seguida eu defino o procedimento, o código do procedimento deve ser definido antes do programa principal, isso aqui é a metodologia bottom-up, de baixo para cima. Posso ter definições de variáveis dentro do procedimento e posso também ter definições fora do procedimento. Veja que eu posso definir variáveis antes do procedimento e depois do procedimento. Esse significado estará sendo discutido em uma outra aula. A partir de uma visão dos princípios básicos de subrotina, voltemos então para a proposta do nosso programa de menu que executa as operações de somatório e fatorial. Veja que este programa proposto, a partir destes diagramas de blocos, serão escritos em português estruturado, em Pascal, C e também na linguagem Lua.
Vejamos então na sequência o programa em português estruturado. Aqui no código em português estruturado, o nosso programa possui o nome menu sub1. Estou definindo as variáveis logo após a definição do nome do programa. Tenho a variável chamada opção para a entrada de dados no menu, a variável i para a execução do laço para, n a variável de entrada do usuário, s é a variável que vai conter o resultado da soma e f é a variável que vai conter o resultado do fatorial. Veja que eu estou executando aqui o procedimento somatório, definindo esse procedimento. Coloco aqui início, entre o início e o fim, eu especifico o bloco de operações da subrrotina, que pode conter entrada, como esta aqui, pode conter processamento e pode conter saída. Lembre-se que eu disse que a definição de variáveis em procedimento é opcional. Então, neste contexto, eu não estou usando o comando var entre o procedimento e o início. A mesma nomenclatura, o mesmo estilo, eu estou usando aqui na definição aqui da subrrotina fatorial. Vamos ver então como ficou o programa principal, uma vez que eu estou trabalhando aqui com a metodologia bottom-up. Primeiro as subrrotinas e depois a parte principal do programa. Veja que aqui eu tenho a definição das opções que serão apresentadas em tela, o pedido da entrada, a execução da entrada do usuário e caso a opção seja 1, é executado somatório, se a opção for 2, é executado fatorial, se a opção for 3, então até que seja 3 é encerramento do programa, qualquer outro valor mantém a apresentação do menu em operação. Vamos na sequência ver este programa codificado nas linguagens Pascal, C e também na linguagem Lua. Muito bem, olhando aqui o código em Pascal, nós temos uma estrutura muito parecida com a do português estruturado, Program Menu Sub1, a definição das variáveis, como comentado, a definição do procedimento somatório aqui na linha 6, a definição do procedimento fatorial na linha 17 e a execução do programa principal entre aqui o início da linha 28 e o fim da linha 44. Vamos então executar a compilação do programa, sua execução, e neste momento vamos entrar algumas opções. Eu vou entrar a opção 1, se eu entrar nesse momento o valor 5, o resultado será 15, que é o somatório de 1 a 5, o menu é apresentado novamente, se eu escolher a opção 2, vou entrar o valor, por exemplo, 5, eu vou ter o 120, que é o fatorial de 5, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, se eu escolher a opção, por exemplo, 4, o menu é reapresentado. Se eu escolher a opção 3, o programa é encerrado. Pertinente salientar que a linguagem Pascal nós temos aqui o repeat, until, até que. Então, repita até que a opção seja igual a 3. Considerando agora o código do programa escrito em C, eu tenho aqui na linha 3 a definição das variáveis do programa, entre a linha 5 e a linha 13 a definição da subrrotina somatório, procedimentos em linguagem C são definidos com o tipo de dado chamado void, tanto para o somatório quanto para o fatorial. Observe que internamente eu tenho as operações de entrada, processamento e saída, como previsto em nosso código já apresentado, e eu tenho aqui também o programa principal. No entanto, cabe fazer aqui uma observação. A linguagem C não possui laço pós-teste com fluxo falso. Ela possui o laço pós-teste com fluxo verdadeiro. Veja que aqui nós estamos usando o comando while. O while é enquanto. Então, enquanto a condição é verdadeira. Mas se você olhar no código em Pascal e também no português estruturado, verá que o repita faz a repetição do laço, do bloco, até que a condição seja verdadeira. Então, o sentido é completamente diferente de um repeat until para um do while. Nesse caso, precisamos fazer aqui uma simulação de repeat until em linguagem C. Isso é conseguido da seguinte forma. Eu mantenho a condição opção igual a 3 e coloco do lado da opção o operador lógico de negação, que na linguagem C é representado pelo caractere exclamação. Nesse sentido, eu vou então compilar o programa e colocá-lo em operação. Basta nesse momento escolher as opções, escolhendo a opção 1 e fornecendo 5 eu tenho 15. Se eu escolher a opção 2, fornecer 5 eu terei 120.
Se eu escolher, por exemplo, a opção 4, o menu será reapresentado, e escolhendo a opção 3, o programa é encerrado. Vejamos agora o programa escrito na linguagem Lua. A linguagem Lua é uma linguagem que possui uma estrutura bastante simplificada frente a outros tipos de linguagem de programação. Só que em Lua, a linguagem Lua não trabalha com procedimento, ela trabalha com função. Então nós temos que definir uma função, e essa função vai fazer o papel de procedimento. Existe diferença entre procedimento e função, mas a diferença a gente vai estudar um pouco mais à frente em outra aula, em outro vídeo. Então considere aqui entre a linha 1 e a linha 9 a definição da subrotina somatório, entre a linha 11 e 19 a definição da subrotina de fatorial, e aqui na linguagem Lua eu tenho então o código do programa principal. A linguagem Lua possui o comando repeat until. No entanto, não possui o comando caso seja. Nesse caso, nós usamos sequências de definições com ifs para fazer a operação. Como a linguagem Lua não é compilada, basta apenas pedir sua execução. Vejamos. Vamos escolher a opção 1. Ao escolher 5, vai ser apresentado 15. O menu é reapresentado, escolho 2. Ao entrar 5 aparecerá 120. Se eu escolher 4, o menu é reapresentado. E se eu escolher 3, o programa é encerrado. Então, com esta aula tivemos uma noção básica do que são subrotinas e como elas podem ser constituídas. Este assunto será ampliado nos próximos vídeos e outros detalhes serão apresentados. Um grande abraço, até a próxima, fui!